nós vamos então iniciar as perguntas. A senhora gostaria que eu lesse novamente o compromisso, o protocolo, Carolina? Não, não precisa? Muito bem. Dando início aos questionamentos. Nós perguntamos à senhora como é realizado o recolhimento de animais errantes, cachorro e gato, na nossa cidade. Essa conduta é baseada em qual lei ou protocolo? Boa tarde a todos, Marcos Papa, vereador Paulo Modas, desculpa, e todos. Lá na coordenadoria, a gente só recolhe animais bem debilitados. Por isso que tem tantos casos também de animais que chegam lá doentes ou com alguma fratura, porque animais sadios em vias públicas a gente não recolhe, que teria que ser uma prevenção, na verdade. Se o animal está ali sadio, seria melhor recolher ele do que esperar vir um atropelamento para recolher esse animal. Mas a gente não tem espaço. Então, por isso que a gente recolhe aí 2, 3 animais por semana só, por causa do nosso espaço. Certo. Então, essa conduta que vocês adotam quando é realizado o recolhimento de animais errantes, cachorro e gato, na nossa cidade. Uhum. A senhora se baseia em alguma lei ou protocolo para agir dessa forma na coordenadoria? Tem as normas, até o Davi, posso perguntar para ele. Quando eu entrei na coordenadoria, tem um protocolo que só recolhe animais debilitados. Que eu acho que se fosse fazer de novo, teria que ser um animal sadio, para não ocorrer isso. Então... Muito bem. E a senhora disse que não recolhe mais porque a coordenadoria está lotada. Na verdade, animais debilitados... Sim. Exatamente. A gente não tem veterinário 24 horas. O centro cirúrgico também a gente usa mais para castração, né? Uma ou outra fratura, quando é mais simples, é realizado lá. E também a nossa quarentena, a gente não tem quarentena, então se a gente recolhe um animal e coloca junto com um animal que está sadio, machucado, mas sadio, e coloca num canil que está com um animal com suspeita de sinomose, com certeza a gente vai acabar fazendo esse animal pegar a sinomose junto. Se um animal visivelmente de rua for atropelado em via pública, movimentada, e não conseguir se mover do local, for recolhido por populares, estou fazendo textualmente para a gente pensar junto, todos que estão acompanhando aqui. Se um animal visivelmente de rua for atropelado em via pública movimentada, e não conseguir se mover do local, for recolhido por populares que testemunharam o fato e retirado da via para evitar novos atropelamentos e acidentes envolvendo veículos e levado para outro local. Qual o procedimento adotado por funcionários chamados para a ocorrência da Coordenadoria do Bem-Estar Animal? Então, Marcos Papa, lá funciona assim. Se a pessoa liga, vê o cachorro, até se ele estiver no meio da rodovia, tirar ele do meio da rodovia, ligar para a coordenadoria, ela tem que buscar esse animal. Se a pessoa pega esse animal e coloca dentro do carro e vai até o CEBEA, dificilmente a gente vai pegar esse animal. Porque se todas as pessoas forem fazer isso, a gente não tem estrutura. Então a gente prefere ir até o local, pegar esse animal, ver, os pessoal que fica na ambulância, ver e levar até a coordenadoria. Esse é o procedimento que a coordenadoria adota. Isso. Na linha do que foi dito acima, se esse animal visivelmente de rua atropelado em via pública for levado à sede da coordenadoria por populares e as testemunhas dos fatos para recolhimento e tratamento por esse órgão, o procedimento será o mesmo? Se o pessoal da coordenadoria recolher esse animal, a gente vai fazer o tratamento lá na coordenadoria. Se o pessoal for levar o animal, a gente não vai receber ele. Pelo motivo que a senhora mencionou anteriormente? Isso. Tudo bem, doutor? Tem caso, só abrindo parênteses, tem caso que o bombeiro leva esse animal até a coordenadoria de fim de semana, enfim, que a gente acaba recebendo o animal. Teve caso, e tem ainda, que a pessoa pega o animal, se a gente não abre
A coordenadoria, eles até abandonam esse animal lá na frente, a gente pega e coloca para dentro também. Tá. Anotado, doutor? São realizados plantões aos finais de semana? São. Quais os funcionários que ficam na sede da coordenadoria? Fica sempre um veterinário, que é o veterinário que a gente tem. 2 pessoas que limpam o canil e o motorista. E a telefonista. Então, há plantão. O horário qual que é? Das 7 às 3 da tarde. Das 7 às 15 horas. Isso. O plantão na coordenadoria. E qual que é o protocolo de atendimento durante os plantões? Então, tem plantões que chegam animais atropelados, que eles buscam animais atropelados. Tem plantões que não. Depende de cada fim de semana. Tem plantão que chega mais de 1, 2 de sábado e domingo ou feriado, mas tem plantões que é mais calmo. Então, se chegar um caso mais grave, urgente, durante o plantão, qual que é o procedimento que a coordenadoria adota? Eles pegam, o veterinário, a pessoa pega esse animal, o veterinário vai avaliar e vai examinar ou se precisar deixar num soro do dia para o outro dia que ele vai estar de plantão, ele vai fazer isso. Tá, se o animal estiver precisando de um tratamento, chegou no final de semana, existe um plantão das 7 às 15. Isso. Porém, se esse animal precisar de um tratamento contínuo que tenha que ultrapassar a noite... Sei lá, 7 horas da noite. Como que é o procedimento? Exemplo, ele fica lá internado, fica numa baia ou com soro e só o funcionário só vai ver, o veterinário só vai ver esse animal no outro dia às 7 horas. Ele vai passar essa noite, infelizmente, sozinho. Quem aplica a medicação para esse animal é o veterinário que está de plantão, é um outro servidor? Quem que aplica a medicação? É o veterinário que está de plantão. Agora uma pergunta que já foi feita para a senhora em outra oportunidade, né? Em quais condições a coordenadoria aplica eutanásia em animais? Então, a coordenadoria aplica quando o animal está em sofrimento. Eu queria que a senhora também dissesse o que a senhora entende por sofrimento, para que a gente pudesse... Quando o animal ele chega ou com uma erliquiose, pode ser também uma erliquiose, uma hemorragia que não vai, a gente faz o tratamento e ele não como que fala? Responde o tratamento, obrigada. Quando ele não responde o tratamento, uma sinomose, um exemplo, ou um cachorro que chega agonizando, um gato também, ou um animal que vem com uma fratura de coluna, entre aspas, porque já teve algum caso desse animal, não foi fratura, mas foi uma sequela forte, que foi o caso do Pimbão, que até a gente doou ele no começo desse ano. Então, quando o animal não responde o tratamento, de jeito nenhum, aí o veterinário faz a eutanásia. Eu interrompi a senhora na hora que eu perguntei, quando eu perguntei que a senhora abrisse um parênteses no que a senhora entendia por sofrimento. Eu pediria apenas que a senhora repetisse, então, em que condições a coordenadoria aplica a eutanásia em animais. Quando o animal ele chega na coordenadoria, se ele chegar agonizando, o veterinário vai examinar ele, mas se o animal estiver já agonizando, é um caso de eutanásia. Se o animal chega com uma sinomose mas assim, já muito debilitado mesmo, que não tem o que fazer, não tem o tratamento, e a gente está ainda sem o exame, a clínica, né, terceirizada para fazer o exame. Mas se o animal chega, o veterinário vê que esse animal está com uma sinomose, um exemplo, fica lá 3 dias, não responde o tratamento, ele só vai piorando e o veterinário avalia que ele está em sofrimento, ele vai chegar à conclusão que ele vai ter que fazer a eutanásia. Se o animal chega com alguma fratura de coluna, uma fratura sim, que realmente não tem como fazer nada, o veterinário vai avaliar e ele vai tomar essa decisão. Agora, fratura de tíbia, uma fratura mais simples, ele vai tentar colocar uma tala, fazer uma mini cirurgia. Medicar? Também. Quais medicamentos? Eu acho que é melhor você perguntar para o veterinário responsável. A convocação dele. Ok.
Quanto tempo é aguardado para verificar se o animal respondeu a tal medicação ou tratamento? O Gustavo está aqui, eu acho que ele pode responder essa parte, que é a parte técnica, né? Como veterinário, que eu sou veterinária, mas eu estou lá como coordenadora. Tá, ele vai ter essa oportunidade de responder quando ele for convocado. Tá. Então, nessa pergunta, a senhora prefere, então, deixar para futura convocação do veterinário? Eu prefiro. Essa resposta? Tá. Porque é muito relativo também, né, Sim, Marcos Papa? fique à vontade. Tá. Tem animal, eu acredito, agora, Carolina, tem animal que realmente você vai vendo melhora e chega 10 dias depois ele tá muito pior. Igual teve muitos casos lá na coordenadoria, esse ano, o cachorrinho chegou lá mal, melhorou muito, depois ele saiu andando tudo, todo mundo feliz, no outro dia ele veio a óbito. Então, assim, são casos e casos. Então, o veterinário espera um tempo até ele realmente ver. Correto. E o que a senhora entende por responder à medicação? Expressão que frequentemente é usada em algumas respostas que vêm da coordenadoria. O que a senhora entende por responder à medicação? Então, o que eu entendo, o animal ele está recebendo o primeiro dia de um antibiótico, uma medicação. Se no outro dia ou até 3 dias ele não responder essa medicação, a gente vai avaliando até ele responder. Tem animal que depende de casos e casos. Tem animais que respondem no outro dia, acorda melhor. Aí é um cachorro que está evoluindo, ou um gato. Tem animais que não respondem o tratamento. Tá, e para essa observação, a senhora conta com algum equipamento na coordenadoria? Mencionar aqui a presença do vereador Isaac Antunes acompanhando essa CPI. Muito obrigado pela presença, vereador. O tempo... A senhora conta com equipamentos na coordenadoria. Quais equipamentos que a senhora possui nesses casos que a senhora está explicando, de observação, de o animal responder à medicação ou não? Quais equipamentos a coordenadoria possui para prestar esse atendimento aos animais recolhidos? Na coordenadoria, a gente não tem equipamento. Tanto é que tem que ser uma clínica... Ainda não. Não temos. Não tem equipamento e não tem parceria? Não. A gente tinha uma parceria, tudo, porque aí, para a gente ver o caso certo do animal, é muito melhor. Você faz um hemograma, você sabe o seu animal, ele está melhorando ou piorando. Você vê pelas plaquetas dele. E a gente não tem isso. Não tem, e também não tem um convênio com uma clínica? Ainda nós não temos esse serviço terceirizado com uma clínica. Tinha animais, mas não tem mais. A senhora fala ainda porque existe algum processo, alguma... Nós estamos, assim, tentando voltar para... Não é parceria, é um serviço terceirizado mesmo da prefeitura, com animais, ou até estamos tentando fazer outros orçamentos com outras clínicas, para ver se a gente continua fazendo esse serviço. A senhora tem algum documento que comprove que a senhora já solicitou à administração municipal esses equipamentos necessários ao atendimento? As clínicas terceirizadas? Ou as clínicas ou a própria coordenadoria, porque a pergunta diz, quais são os equipamentos que a senhora dispõe? A senhora disse que não tem, e não há um convênio também. A senhora oficiou o governo com relação a essa situação, de que a senhora não tem equipamentos e que também o convênio está expirado? Sim, com certeza. O governo é consciente disso? É consciente. E aí nós já estamos fazendo um orçamento das próximas clínicas que que o governo vai contratar, terceirizar. Então, nesse caso que precisa fazer um exame, a coordenadoria hoje não tem? Não. A senhora acredita que esse seja o tratamento correto que é dado aos animais? Do jeito que está hoje? Sim. Não, eu acredito que assim, tem que ter, onde tem um ser vivo, tem que ter exame de sangue, qualquer espécie que for. Precisa de uma clínica terceirizada, sim. Então a senhora há de convir que hoje a coordenadoria não está em condições de dizer se um quadro de um animal ele é reversível ou não? Porque a gente vê o animal, o veterinário é técnico. Ele vê o animal, que o animal até tem protetores aí que conhece o animal igual a palma da mão. Você vê o animal, você fala assim, não, ele está muito ruim.
Só que não é tecnicamente. Você tem que pegar um papel e falar, não, a plaqueta dele está muito baixa. Ele aparentemente está bem, mas a plaqueta está baixa. Que é, no caso, muito de erliquiose, que é a doença do carrapato. Então, precisa de uma parceria de clínica, sim. E o governo já é consciente dessa solicitação da Sim, coordenadoria? Sim. Então eu pediria que a CPI oficiasse a coordenadoria com relação à vinda desse documento, no qual a coordenadora oficiou o poder público das circunstâncias que a coordenadoria se encontra, não sendo possível, pelo relato... É que nós chegamos, desculpa, vereador, nós chegamos até o Davi, que estava fazendo orçamento com as clínicas, 3 clínicas, né, Davi? Que aí a gente pega esse orçamento, manda para o governo, e aí vai para o pregão, para ver qual que é a clínica que vai ganhar. Então, mas a pergunta mas tudo que a gente tiver desses documentos, com certeza a gente mostra para a CPI. Sim, porque a pergunta foi, a senhora fez um relato que nós entendemos que não é de agora, nós sabemos que o problema é grave, os ativistas, os protetores, os cuidadores, há anos nos informam que é uma situação dramática que a coordenadoria se encontra. A pergunta que eu fiz para a senhora foi se esse diagnóstico que a senhora relatou aqui na CPI e que os nossos autos estão consignando, se a senhora oficiou o governo com relação a essa situação e pediu providências. O governo sabe que a gente precisa e nós estamos fazendo um orçamento dessas clínicas. Ok, então eu pediria a cópia, que a CPI oficiasse a coordenadoria para que remeta a cópia desse diagnóstico, desses ofícios, para que possamos instruir o inquérito que está sendo construído. Qual o valor médio mensal gasto com medicamentos para cuidados com os animais em tratamento na coordenadoria? E qual o valor médio mensal gasto com medicamentos utilizados para a realização de eutanásia? Então, são 2 perguntas. O valor médio gasto com medicamentos para cuidados com os animais em tratamento na coordenadoria e o valor médio gasto para medicamentos utilizados para a realização de eutanásia. Por mês, vocês têm uma... Eu diria que, se a senhora não souber, os funcionários serão convocados. Sim, e poderão prestar esclarecimento. Marcos Papa, eu não sei essa resposta. E se você me permitir, eu ligo na administração que passa para a Fazenda para fazer esse levantamento para você. Pois não. Então eu já pediria mais esse ofício para a coordenadoria que nos fosse o cronograma de perguntas e respostas. Dr. Fernando, tem aqui. O senhor gostaria que eu repetisse a pergunta para instruir o ofício? Com eutanásia, exato. Tá. Os animais que estão em tratamento na coordenadoria e o gasto com os animais submetidos à eutanásia. Vereador Paulo, gostaria de fazer alguma colocação? Hoje eu já tive animal que precisou de fazer uma transfusão de sangue porque ele estava com a doença do carrapato. E eu achei que isso é um processo muito simples. Eu acho que precisa, sei lá, reivindicar isso, a cidade do tamanho de Ribeirão, com o faturamento que temos em Ribeirão. Acho que isso aí seria coisa simples para levar para esse trabalho, para estar salvando os animais, porque a gente pegou o cachorro, um outro cachorro levou lá e o veterinário fez aquela transfusão. E onde eu sei que morre muito animal com essa doença do carrapato. Quando eu chego com a doença do carrapato lá, ele é tratado lá? Consegue tratar lá na unidade? Quando o animal precisa de transfusão, igual o senhor está falando do seu animal, eu já tive animais também que precisaram. Quando eu entrei lá, Gustavo, vocês fizeram alguma transfusão? Não, né? Nunca. A transfusão de sangue a gente nunca fez lá na coordenadoria. Agora, o tratamento com antibiótico faz. Mas a transfusão, quando está avançado, transfusão quando está precisa fazer, né? Então, o cachorro, nesse caso, ele vai morrer porque não tem esse recurso. Não tem como fazer a transfusão. Então, a gente tenta primeiro com o antibiótico. Na coordenadoria, obrigado, vereador Paulo, pela contribuição. A senhora poderia afirmar, nós tivemos
em diligência à coordenadoria, a senhora poderia afirmar que recebe algum tipo de ordem superior para executar a conduta de eutanásia em animais sem os critérios definidos pela legislação do Estado de São Paulo? Desculpa, se eu recebo ordens? A senhora recebe ordens de superiores para executar a eutanásia em animais sem os critérios definidos pela legislação do Estado de São Paulo? Não. Lá na coordenadoria tem o veterinário, que é o técnico, e ele vê o animal e ele decide se ele vai fazer eutanásia ou se ele não vai, se ele vai colocar o animal em tratamento. A senhora recebe algum tipo de pressão para eutanasiar animais? Não. Não. Então, saudar a presença do vereador Jean Coraúci, que também concilia a agenda parlamentar com os trabalhos dessa CPI, nessa contribuição. Eu pediria que, havendo a presença de Vossa Excelência, daquilo que deliberamos na audiência de instalação dessa CPI, a diligência que fizemos, as convocações, a aprovação de cronograma de trabalho, todos os procedimentos que realizamos na sessão de instalação da CPI, eu pergunto aos colegas se está ratificado o trabalho nosso da última sessão. Bom, de minha parte, está ratificado o trabalho, continuaremos com o trabalho da maneira que foi proposta na instalação da CPI. Obrigado, vereador Jean. Vereador Paulo. Bem conduzido, tá? Acho que ratifica sim. Muito bem. Então, dando prosseguimento aqui, nesse dia, então, no dia 12, nós fomos à coordenadoria e houve uma incompatibilidade, Carolina, dos dados de laudos que nos foi enviado quando requeremos informações à coordenadoria e quando fizemos a conferência em loco na diligência, nós encontramos na diligência 23 laudos que não nos foram enviados. A senhora saberia nos dizer por que não nos foram enviados esses laudos? Marcos Papa, lá na coordenadoria, vocês viram, vocês foram até lá, é tudo manual. Infelizmente, nós vamos fazer um pedido oficial, hoje até já falei com o secretário do Meio Ambiente, nós vamos fazer um pedido oficial para ter um programa no computador, para ir começando eutanásia, entrou em óbito, o animal chegou, o animal saiu, vivo, tudo pelo computador, online. Porque muito papel, a gente não tem um funcionário que só mexe com esses papéis, uma pessoa que só fica para isso na parte administrativa, a coordenadoria não tem. Com certeza, se a gente não te mandou, foi porque a gente não encontrou no dia, porque tem a sala do veterinário, tem onde ficam os laudos. Eu fiquei chateada com isso, sabe? Concordo com vocês que a gente tem que mudar essa parte de laudos, de entrada, de saída de animal. E por isso que eu vou assim, lutar muito para a gente conseguir instalar um sistema igual tem na saúde para paciente. A senhora está na coordenadoria desde quando? Eu entrei em maio do ano passado. Em maio de 2017. Essa situação que a senhora está nos narrando evidencia uma situação de precariedade que, ao que a senhora nos conta, é preocupante para a senhora também. Claro que é. Mas isso não, na visão da senhora, esse tipo de equívoco não pode culminar também em equívoco no cuidado com os animais? Também. Eu concordo assim, ó. Lá na coordenadoria tudo é manual lá dentro, tá? Desde a parte que a gente pega o animal, que o nosso carro também não funciona direito, que é o carro de resgate, até chegar esse animalzinho lá, até ele ir para adoção. Tanto é que o animal, tá? A gente tá na sala de adoção, chega uma pessoa, é tudo manual, a gente tem que colocar isso online para ficar uma coisa profissional. Para mim chegar lá na sala de entrevista e ver online, ou eu pegar meu computador, abrir e ver todos os dados ali. Certo. Coisa que não tem e tem que mudar. Tá, eu preciso perguntar para a senhora também, porque 2 laudos que nos foram enviados, quando fizemos a diligência, lá não estavam. Nós questionamos isso para os servidores e esses documentos depois foram facilmente encontrados.
existem duas pastas de arquivos ou o que ocorreu foi um erro por força da precariedade da coordenadoria? Foi um erro que ocorreu lá dentro por causa de falta de organização dos laudos. Tem a sala que é das meninas, que é onde vocês foram, que é a sala de entrevistas, tem a sala do veterinário. As pessoas que mexem nesses laudos são as mesmas que ficam. Uma delas fica com o Gustavo na cirurgia, a outra fica na parte de adoção. Uma pega um laudo, se não colocou no lugar, colocou em outro. Só foi isso. Tá, não tem mais assim o que esconder sobre nada disso de laudo. Lá é transparente, pode chegar lá. Com a CPI no lá. Foi aí que, assim, eu, Carolina, a coordenadora, abri os olhos e falei, não, a gente tem que tomar uma providência quanto a isso. Parar com essa papelada e colocar isso online. Ok, obrigado, Carolina. A lei, vereador Jean, quando desejar fazer alguma intervenção, fica à vontade, viu? O que vamos fazer agora? Se for possível, claro, eu sim. ouvi. Peço desculpas pelo atraso. Já uma agenda antecipada acabou fazendo com que eu me atrasasse. Peço desculpa a todos. Carolina, eu ouvi você falando que seria possível talvez a implantação de um sistema parecido com o que existe na saúde. Para que esse sistema, vamos supor, a gente poderia estar pegando o mesmo sistema da saúde e colocando para que vocês utilizassem. Existe algum custo para que seja feito isso? Não existe um custo? Existe um custo. Eu só fui atrás disso, sendo assim, bem humilde e honesta com vocês. Eu só fui atrás disso depois que vocês foram lá, CPI, que é aí que eu vi que realmente não tem condição de ter laudo na mão de papel. Eu não levantei custo, mas eu sei que tem. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Sabe mais ou menos o valor. O meu questionamento é o seguinte, vamos supor, a prefeitura já paga um sistema que é esse da saúde. De repente, se nós fizermos pequenos ajustes em cima desse sistema, acabaria migrando para vocês. Seria um banco de dados novo, que simplesmente o código, por exemplo, o IGIA, o IJA, que das pessoas tem um número, cada cachorrinho passaria a ter o seu número. Então, de repente, você tendo o mesmo sistema da saúde já estaria utilizando. Então, talvez o custo ou a implantação seria muito menor por parte da prefeitura. Mas para que fosse feito esse sistema, seria através da CODERP? Ou vocês não... Da DICOP, né? Da CODERP, desculpa. Tá ok, só isso. Obrigado, vereador Jean. Carolina, de acordo com a Lei Estadual 12.916 de 2008, os cães agressivos, com histórico de mordedura injustificada, comprovado por laudo médico, eles podem ser eutanasiados após 90 dias do seu recolhimento, caso eles não sejam adotados. Apesar de ser uma prática aceita, durante esse período de 90 dias o cão fica sob responsabilidade da coordenadoria. Quais são as ações feitas para permitir a ressocialização desses animais, de modo a evitar que ele fique enclausurado apenas aguardando o período legal para a eutanásia? Nós não temos cães que estão lá com mordedura, porque isso aí já é parte do DEVAS, que se tem algum cão que chega lá, que tem alguma suspeita de raiva, se eu acho que é no caso. Não, no caso de um cão que ele tem esse histórico de agressividade, mas ele fica confinado durante um período no qual, após 90 dias... Papa, desde quando eu tô lá na coordenadoria, não existiu isso. De ele morder alguém, chegar lá por mordedura e ficar 90 dias e depois ser eutanasiado. Não houve um caso registrado na coordenadoria? Comigo lá, não. Certo. Em relação ao contrato de recolhimento de animais de grande porte, não existe transparência nas ações realizadas pela empresa. Quais garantias a coordenadoria tem de que esses animais não estão sendo eutanasiados num período após o seu recolhimento? O Animais de Grande Porte da clínica do Dr. Ricardo Veterinário, ele tem um site, não sei se vocês já entraram no site e clicaram no resgate. Qual é o site, a senhora sabe? É www.clínica Ricardo Veterinário, Clínica Ricardo Veterinário, tem clínica ricardoveterinário.com.br. Você entra lá, você vai clicar em Ribeirão, resgate, depois você vai clicar em Ribeirão.
todos os animais que eles pegam, recolhem esses animais, eles postam uma foto dos animais recolhidos. Qualquer pessoa pode ver isso. Eu estou sempre onde esses animais estão, na fazenda terceirizada. Então, acho que a transparência maior é nesse site. Então a senhora realiza vistorias Realizo. nessa empresa contratada? Realizo. É a senhora que realiza ou os funcionários da coordenadoria? Não, eu que realizo. Ações de fiscalização? Sim, eu vou com o motorista da coordenadoria, mas eu que vou. E o contrato está em vigor? Tá. Está em vigor. Tá. Perguntaria aos membros da CPI se... Voltando só um pouquinho Pois não. de grandes animais, a população, ela liga pra gente ligar pro serviço terceirizado. E, na verdade, a pessoa já pode ligar pro serviço terceirizado, que é mais rápido. Porque até a gente ligar, a cavalo anda muito rápido. Vai comendo e vai andando. Então, a pessoa já tem que ligar direto para eles. Para o serviço terceirizado. E a coordenadoria, ela faz ações de divulgação desse número? Muito. Consta no site da coordenadoria? Tem no site da coordenadoria. É uma falha porque não tem no site da prefeitura, né? Acredito que não tenha. Vou ver isso. É importante porque nós sabemos que animais de grande porte, até a morte causa quando não estão recebendo o devido cuidado. Mas eutanásia em animais de grande porte não existiu até quando eu estou dentro da coordenadoria. Pois não, Carolina, um minutinho, por favor. Andréia, por favor. Obrigado, Jean. Agradeço a coordenadora Carolina Vilela pelas respostas em nome da CPI. E vamos deliberar a convocação dos senhores Gustavo Cunha Silva, veterinário na Coordenadoria de Bem-Estar Animal, que está aqui presente, assistindo, acompanhando a CPI. Frederico Vicentini, que é ex-veterinário da Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Davi Batista Pinto, que também está aqui presente, encarregado da Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Eles estão convocados para depor na próxima oitiva, que será no dia 10 de maio, às 15 horas. E também deliberar o convite a Ana Carolina Chaves Pisa, ex-veterinária da Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Pedir aos colegas a deliberação. Bom, eu estou de acordo, mesmo porque a data está com bom tempo aí para as pessoas poderem se programar. Acredito que não teremos os maiores problemas. Vereador Paulo. Também de acordo, tá? Com essa data, também estamos de acordo. Obrigado, vereador. A assessoria já nos informa que os presentes, portanto, Gustavo Cunha Almeida Silva e Davi Batista Pinto, já estão intimados para essa oitiva no dia 10 de maio, às 15 horas. A convocação ao senhor Frederico Vicentini será feita por escrito, bem como o convite à Ana Carolina Chaves Pisa. Os vereadores gostariam de fazer uso da palavra? Mais uma vez agradecendo a presença das pessoas que estão aqui, as pessoas que nos acompanham de casa. É muito importante as informações que as pessoas nos trazem, os detalhes que nós conseguimos colher, agradecendo também a presença das pessoas da secretaria, a Carolina, que se encontra aqui presente, aos outros vereadores. Espero que no próximo dia 10 a gente possa contar com cada vez mais pessoas aqui para nos ajudar nessa CPI. Obrigado, vereador Jean. Agradecer a todos pela presença também, tá? E saber que essa CPI era muito importante
Eu acho que Ribeirão tem que olhar mais pelos animais, isso é muito importante. Quero parabenizar o presidente por essa iniciativa de estar fazendo essa CPI aqui, para que melhore. Acho que Ribeirão precisa investir um pouco mais no bem-estar animal em Ribeirão Preto, porque o abandono é grande, isso vem de muito tempo, a gente tem recebido muitas reclamações. Sabe, a gente pode estar aperfeiçoando esse trabalho em Ribeirão e olhar mais pelos animais. Obrigado. Muito bem, quero agradecer por último a presença de todos vocês, agradecer a presença dos telespectadores, internautas da TV Câmara, agradecer a presença da Rádio CBN, da TV Clube e do jornal A Tribuna. Eu declaro encerrada, então, a presente oitiva. Uma boa tarde a todos. Obrigada.